funcionária pública federal, né? Do antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Fui dedurada por um funcionário público como subversiva e comunista. E a partir daí veio a perseguição. Eu era uma criança em 64, então, quer dizer, eu não tenho assim muitas lembranças, né? Você via alguns tanques na rua, uns militares, mas eu era criança naquela época. Então, quer dizer, eu não tenho assim uma visão clara, né? Eu via as coisas acontecendo, ouvia-se falar, eu devia ter 6, 7 anos, então isso é uma coisa assim que depois de adulta, que eu fui tomar noção do que foi o golpe de 64, qual a importância dele, né, para a sociedade brasileira, mas em 64 eu realmente não tenho essa vivência. Foi muito difícil, muito difícil. Não foi para qualquer um. Você vê que alguns estão loucos até hoje, né? Outros estão deficientes físicos, outros mortos, desaparecidos, né? Então foi um período muito difícil. Mas isso aí vai variar de acordo com cada pessoa, né? O meu dia a dia era uma coisa, dos outros, né? Tem gente que estava se beneficiando pela ditadura, ganhando dinheiro, posição social e tudo isso. Depende, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Eu não acho que tenha trazido benefício, porque foi um período de repressão muito grande, de censura, né? Você tinha privado os seus direitos humanos, liberdade de imprensa, de expressão. Então eu não acho que tenha trazido benefício. Alguns setores da sociedade consideram benéfica a questão da ordem, a questão do período do chamado milagre econômico, grandes construções, mas eu particularmente não acho que tenha havido nenhum ganho. Quem conhece aí algum benefício histórico que a ditadura trouxe? Que se apresente, quem conhece isso, né? Não existe. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Você tem a época das prisões do ICOI, você tem a passeata dos 100 mil, quer dizer, você tem vários fatos assim, mas eu hoje, olhando de fora, porque como eu não vivenciei, então eu não senti realmente alguma coisa que tivesse me marcado. Eu acho que vários fatos aconteceram que marcaram não só a mim, como a sociedade brasileira como um todo. Por exemplo, na década de 70, eu tinha 12 anos, né? Enquanto o Brasil estava jogando lá no México, os porões da ditadura estavam repletos de prisioneiros, o suicídio lá do Herzog. Então, quer dizer, várias coisas aconteceram, mas eu não vivenciei. Quer dizer, eu não tinha maturidade para vivenciar aquilo. Havia muita tortura. São vários tipos de tortura, né? Não posso contar todas, mas algumas que eu tomei conhecimento, né? A minha tortura, por exemplo, foi uma tortura psicológica. Eles faziam assim, eles me prendiam e me soltavam, me prendiam e me soltavam, me prendiam e me soltavam. E às vezes me jogavam numa cela de 1 metro quadrado, né? E ali não dava para eu me sentar, né? O máximo que dava era me acocorar assim, né? E um alto-falante no teto, falando: eu não sou mais comunista, eu adoro Castelo Branco, eu sou a favor da revolução, essas coisas assim, colocando na mente da gente, né? Então aquele alto-falante falando aquelas coisas todas, muita gente quando saía dali de uma cela dessa, saía assim: viva a revolução, você é feito doido.
falando as mesmas coisas. Mas como eu já tinha conhecimento do domínio da mente, eu levava a minha mente lá para o outro lado. Levava a minha mente para Fortaleza, que é a minha terra, levava para Paris, para o Rio de Janeiro, levava para outros lugares. Então aquilo não me atingiu, porque eu já tinha esse conhecimento de desviar a mente. Então não me alterou em nada. E eles, quando eles abriam uma porta, diziam assim, pode sair? Que eu saía, eu virava para o policial e dizia, muito obrigado. E saía normalmente. Eles ficavam, né? Ficavam muito pau da vida. Mas tive vários amigos e companheiros que foram torturados fisicamente até a morte. Entendeu? Eu tenho uma amiga da minha própria repartição, em que ela foi torturada na frente do próprio esposo, amarraram o esposo dela numa cadeira, de todas as formas que você possa imaginar. Quando ela já estava exausta e já não se aguentava mais nem em pé, aí levaram ela para a cela e desamarraram o marido dela da cadeira e nunca mais ele se levantou. Está paralítico até hoje. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar de ser por mim, que eu não mudo de opinião. O que me levou ao exílio foi justamente isso. Eu soube que estava havendo torturas, né? A minha família também soube disso e sabia que eu já estava respondendo um processo num tribunal militar. Eu fui julgada num tribunal militar, né? Então, a minha família se reuniu, juntou algum dinheiro e disse, você não vai passar por isso, né? E marcou com um tio meu, que era general do Exército também, e um irmão que era oficial da Marinha, prepararam toda a minha fuga, e aí eu tive que ir embora. Depois que eu me exilei, né? Eu me exilei na Bolívia, eu escapei através de um trem que era chamado o Trem da Morte, né? Que passa em Corumbá, em Porto Soares. Mas eu ali, quando eu cheguei naquela estação, eu não podia me identificar. Eu não tinha passaporte, eu não tinha identidade e não podia me identificar. Então eu me escondi um pouco no meio do mato e sabia que o trem ia passar umas 5h30 mais ou menos. E fiquei esperando aquele trem e tal. Quando o trem chegou, parou, algumas pessoas saíram, outras entraram. O trem enorme tinha dois vagões de passageiro e o resto dos vagões eram todos carregados, acho que, se não me falha a memória, eram minérios de ferro, um negócio assim. Então, quando ele partiu, aí ele começou a sair assim, lentamente. Quando o último carro passou por mim, eu corri, dei um pulo, me segurei, entrei, me abaixei e ele passou pela estação e ninguém me viu. Eu só saí desse trem em Santa Cruz de la Sierra, já dentro da Bolívia. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai. Eu acho que essa juventude deve ler bastante, não deve ter preguiça de ler. As pessoas precisam estudar história, né? E a gente não vê ninguém. Eu conheço professores de história, inclusive, que dá uma história do Brasil tão assim, você entendeu? Por exemplo, você perguntar para um estudante desse, mesmo aí fazendo o 3º ano, perguntar para eles assim, quem foi Antônio Conselheiro? Ele não sabe.
Perguntar sobre Zumbi, não sabe. Perguntar Luiz Carlos Prestes, não sabem. Entendeu? Por quê? Porque os próprios professores de história, eles não transmitem a verdadeira história do Brasil para os alunos. E os alunos, por sua vez, preguiçosos, acham bom, pouca matéria, né? É isso. E depois de formados também, eles não procuram ler, né? Porque eu conheço professores de história que não sabem as coisas mais importantes do Brasil. Eu conheço. Entendeu? O que eu acho isso um crime. É mais um coração que deixa de bater. Um anjo vai pro céu. Deus me perdoe, mas vou dizer. Deus me perdoe, mas vou dizer. Nunca deixei de ser feliz. Nem preso, olha, imagina você. Quando mataram, assassinaram Che Guevara, eu estava na Bolívia, não estava? Eu estava exilada lá. Pois sabiam que eu conhecia Che Guevara, que eu conheci Che Guevara na União Nacional dos Estudantes, e depois eu me encontrei com ele já em La Paz, na Bolívia. Me prenderam 33 dias numa prisão incomunicável. A cama era de madeira, não tinha colchão não. Frio de 5 graus. Não tinha cobertor também não. E em nenhum momento desse eu me senti infeliz. Entendeu? E se fosse para fazer tudo o que eu fiz, faria tudo de novo. Porque tenho consciência política. Eu lutei pelo Brasil. Eu lutei pelo operário brasileiro. Eu lutei, por exemplo, eu lutei pelo... O soldado não tinha direito a votar nem... Não é? O soldado não tinha direito a votar. O marinheiro não tinha direito a casar. Se lembra disso? São lutas nossas. A Petrobras, o americano queria tomar conta do nosso petróleo até. Foi preciso a gente ir para a rua, gritar o petróleo é nosso, né? Então eu faria tudo de novo. Entendeu? Eu não sei se eu ia aguentar já com essa idade, mas pelo menos eu ia tentar, ia. Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora, batendo no portão. Que aflição era dura, numa muito escura viatura. Minha nossa santa criatura, chame, 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 chame o ladrão. Benefício histórico, eu acho que serve como uma lição daquilo que não se deve fazer, né? Eu acho que serviu mais como lição, né? De tantos anos que você fica reprimido, quer dizer, a falta de liberdade, o que ela ocasiona, a repressão, prisões, assassinatos. Você vê que hoje em dia tem ainda famílias procurando os ossos dos seus mortos para dar um destino, como é o caso do Rubem Paiva, que disseram que ele havia sido enterrado lá no Galeão, aí já reviraram a ossada. Quer dizer, até hoje a família não tem ossos que possa dizer, não, realmente eu tenho aqui, eu posso fazer um enterro, posso fazer alguma coisa, né? Dá esse ritual, né? Porque o enterro, o velório, na verdade, acho que isso é um ritual assim da modernidade. Então, você precisa de um corpo, você precisa de alguma coisa concreta para você poder fechar um ciclo, né? Então, muitas famílias ainda não conseguiram fechar esse ciclo desde a época da ditadura, porque faltam alguns elementos, né, para você poder findar esse ciclo e retomar a sua vida, recomeçar a sua vida. Era um dia, era claro, quase meio. Era um canto calado sem ponteio. Violência, viola, violeiro. Era morte em redor ao mundo inteiro. Era um dia, era claro, quase meio. Tinha um que jurou me quebrar, mas não lembro de dor nem receio. Só sabia das ondas do mar. Jogar a viola no mundo, mas fui lá no fundo buscar. Se eu tomar a viola, ponteio, meu canto não posso parar, não. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Quem me dera agora. Eu
tenho 8 livros já. Tenho 8 livros. Agora, esse último que eu lancei é que tem um pouco da minha, é meio biográfico, tem um pouco da minha história. Tem os poemas, né? E eu conto a história, por que fiz aquele poema. Esse aqui é o último livro que eu lancei, né? De lá para cá, Poemas e Memórias. Então, nesse daqui, eu conto por que saíram, por que fiz determinados poemas, tá vendo? Tem a prosa, né? O texto que conta por que fiz. E muitos aqui são realmente da época das perseguições políticas. Quando eu estava fugindo do Brasil, né? Que eu encontrava-me num local onde era entre 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai. Eu me encontrava ali, naquele triângulo, né? Quando já estava tentando ir até Corumbá para pegar esse trem da morte, que foi o que me salvou. Aí eu fiz esse poema aqui, chama-se A Fuga, e aqui vem a história dele, né? Chama-se A Fuga. E que diz assim: encontro-me em um lugar onde só se escuta músicas sentimentais paraguaias. Já entrei em cena e como ator ou atriz, encontro-me também no palco do drama do exílio. A fuga é triste, é uma bambolina de solidão e de saudades. Contudo, seguirei o caminho para que mais longe do Brasil, com lágrimas me afaste. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.